O sol nasceu como em qualquer outro dia naquela manhã de sábado. Pedro Almeida acordou cedo, como de costume, para cuidar de sua pequena propriedade nos arredores de São Paulo. Enquanto o resto da família ainda dormia, ele observou o horizonte com uma estranha sensação de que algo era diferente. O céu parecia mais azul, as nuvens mais brancas, e havia uma leveza no ar que ele não conseguia explicar. Às 7h32, hora local, aconteceu. Um estrondoso som de trombeta ecoou pelos 4 cantos da terra. Por alguns segundos, Pedro achou que estava tendo algum tipo de alucinação, mas então viu. Milhões de feixes de luz dourada atravessaram o céu, descendo sobre pontos específicos ao redor do globo. O fenômeno durou exatos 3 minutos. Quando cessou, o mundo inteiro entrou em colapso. 20 milhões de pessoas haviam simplesmente desaparecido sem deixar vestígio. Crianças no meio de brincadeiras, médicos durante cirurgias, pilotos comandando aviões, pais segurando seus bebês. Todos evaporaram, deixando para trás apenas suas roupas e pertences. A família de Pedro correu para o quintal, aterrorizada. Sua esposa, Carolina, segurava a filha mais nova nos braços, tremendo. O filho do meio chorava, agarrado à sua perna. Apenas a primogênita, Luísa, de 17 anos, havia desaparecido. Sobre sua cama, restavam apenas o pijama e o crucifixo que sempre carregava consigo. O arrebatamento, sussurrou Carolina, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Deus levou-os escolhidos. Nos dias que se seguiram, o mundo mergulhou no mais absoluto caos. Aviões caíram quando seus pilotos desapareceram. Carros sem motoristas causaram acidentes catastróficos. Hospitais entraram em colapso com a súbita ausência de médicos e enfermeiros. Crianças pequenas foram encontradas sozinhas, chorando pelos pais que haviam sido levados. As principais redes de comunicação tentavam cobrir todos os acontecimentos, mas a tarefa era impossível. A internet estava sobrecarregada com milhões de pessoas desesperadas buscando informações sobre seus entes queridos. Os governos de todo o mundo decretaram estado de emergência. O fenômeno não distinguiu nacionalidade, raça ou status social. Das favelas do Rio de Janeiro aos arranha-céus de Tóquio, dos campos de refugiados na Síria aos palácios reais europeus, ninguém estava imune. A única característica comum entre os desaparecidos era sua profunda e genuína fé. Não importava a religião, cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, aqueles com verdadeira devoção haviam partido. Na pequena comunidade de Pedro, o pastor da igreja local estava entre os desaparecidos, assim como várias famílias da congregação. Surpreendentemente, muitos que frequentavam os cultos religiosamente permaneceram, incluindo o próprio Pedro, que sempre se considerou um homem de fé. Enquanto o mundo tentava se recuperar do choque inicial, um homem surgiu como um farol de esperança em meio ao caos. Gabriel Morales, um empresário e filantropo mexicano até então pouco conhecido internacionalmente, começou a ganhar atenção global com suas declarações sensatas e sua capacidade de unir pessoas. Com 45 anos, Gabriel possuía uma presença magnética. Alto, de porte atlético e olhos de um verde intenso, ele falava com uma eloquência capaz de cativar multidões. Seu discurso era simples, mas poderoso. Este não é o fim, mas um novo começo para a humanidade. Em uma histórica sessão de emergência da ONU, 3 semanas após o evento que passou a ser chamado de A Ascensão, Gabriel apresentou um plano abrangente para reorganizar a sociedade global. Seu carisma era tão poderoso que mesmo líderes historicamente rivais concordaram com suas propostas. Nós fomos abandonados por um Deus que escolheu salvar apenas alguns, deixando o resto para sofrer, declarou Gabriel, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Agora é hora de mostrarmos que podemos criar nosso próprio paraíso aqui na Terra, sem precisar de divindades seletivas. A proposta de Gabriel incluía um sistema monetário único global, a dissolução de fronteiras, distribuição equitativa de recursos e uma plataforma tecnológica universal que conectaria todas as pessoas do planeta. Um mundo sem fome, sem guerra, sem divisões religiosas, prometeu ele. Para surpresa geral, os líderes mundiais concordaram unanimemente em ceder grande parte de sua autoridade para o recém-formado Conselho Global de Unificação,
com Gabriel Morales como seu primeiro presidente. 6 meses após a ascensão, o mundo era praticamente irreconhecível. O sistema proposto por Gabriel foi implementado com uma eficiência impressionante. Um novo modelo econômico global eliminou a pobreza extrema. A tecnologia avançou décadas em questão de meses, com novas formas de energia limpa, transporte e comunicação. Cada cidadão recebeu um chip subdérmico contendo todos os seus dados pessoais, médicos e financeiros. Este chip, chamado de Unimark, facilitava todas as transações e interações sociais. Sem ele, era impossível comprar, vender, trabalhar ou receber assistência médica. Pedro resistiu inicialmente à implantação do chip, mas eventualmente cedeu quando percebeu que não conseguiria sustentar sua família sem ele. O processo foi rápido e indolor. Uma pequena injeção na mão direita e pronto. Ele estava conectado ao sistema global. As religiões tradicionais foram gradualmente substituídas por uma nova filosofia espiritual que Gabriel chamou de humanismo universal. Templos religiosos foram convertidos em centros comunitários para celebrar o potencial divino dentro de cada ser humano. Aqueles que insistiam em manter suas antigas crenças religiosas eram tolerados, mas sutilmente marginalizados da sociedade. Não podiam ocupar cargos públicos e eram constantemente monitorados como potenciais desestabilizadores. Nem todos abraçaram a nova ordem. Pequenos grupos de resistência começaram a se formar. Pessoas que acreditavam que Gabriel Morales não era o salvador da humanidade, mas sim o enganador profetizado em textos religiosos antigos. Um desses grupos operava secretamente na região onde Pedro vivia. Liderado por Ana Luz, uma ex-professora universitária de teologia, o grupo se reunia em locais isolados para estudar textos sagrados e discutir o verdadeiro significado de a ascensão. O que estamos presenciando foi previsto há milhares de anos, explicava Ana durante uma reunião clandestina a qual Pedro foi levado por um vizinho. Não foi Deus quem abandonou a humanidade. Foi a humanidade que está sendo testada. Os que desapareceram foram poupados do que está por vir. Pedro inicialmente resistiu a essas ideias, mas algo dentro dele ressoava com as palavras de Ana. Ele começou a notar padrões perturbadores no comportamento de Gabriel Morales e em suas políticas. O mundo estava mais unido e próspero, sim, mas também mais controlado e homogêneo. A dissidência era sutilmente silenciada, e a adoração a Gabriel crescia dia após dia. Ele não exige que o chamemos de Deus, ainda, observou Ana. Mas repare como seus símbolos estão por toda parte, como seu rosto é venerado. É uma religião que não se chama religião. No primeiro aniversário de Ascensão, Gabriel Morales realizou um evento monumental no Vale do Jordão, transmitido ao vivo para bilhões de pessoas. Durante a cerimônia, ele realizou o que parecia ser milagres impressionantes, curou pessoas com doenças terminais, fez chover em pleno deserto. E, o mais espetacular, ressuscitou um homem que havia sido declarado morto 3 dias antes. O mundo assistiu maravilhado. O número de seguidores devotos de Gabriel disparou. Estátuas dele foram erguidas em grandes cidades. Crianças nas escolas aprendiam sobre sua sabedoria. Seu livro, A Nova Humanidade, tornou-se o texto mais publicado da história, superando a Bíblia e o Corão combinados. Pedro assistiu à transmissão com sua família. Carolina estava completamente convencida do poder divino de Gabriel, assim como seus filhos mais novos. Mas Pedro sentia um desconforto crescente, uma sensação de que algo profundamente errado estava acontecendo. Naquela noite, Pedro teve um sonho vívido com sua filha Luísa. Ela apareceu radiante, envolta em luz, e disse apenas: "Pai, não acredite nas aparências. Resista." 2 anos após a ascensão, Pedro havia se tornado um membro ativo do movimento de resistência. O grupo descobriu documentos que sugeriam que Gabriel Morales tinha uma história muito mais antiga e sinistra do que sua biografia oficial indicava. Havia registros que apontavam para sua presença em momentos cruciais da história humana, sempre sob nomes diferentes. Mais perturbador ainda, o grupo encontrou evidências de que os milagres de Gabriel eram elaboradas encenações tecnológicas, ilusões criadas por tecnologia avançada para manipular as massas. A resistência crescia em números, operando nas sombras. Eles se comunicavam usando códigos
antigos e evitavam o uso de qualquer tecnologia conectada ao sistema global. Seu objetivo era simples: expor Gabriel Morales pelo que ele realmente era e preparar as pessoas para o que eles acreditavam ser a verdadeira batalha final, o Armagedon. Pedro se tornou um mensageiro, viajando entre diferentes células da resistência e transportando informações cruciais. Em uma dessas missões, ele encontrou um antigo manuscrito que continha uma profecia perturbadora: o enganador governará por 1000 dias antes que o céu se abra novamente. Os 1000 dias de Gabriel estavam quase completos. Na véspera do 3º aniversário de Ascensão, Pedro foi capturado pelas forças de segurança global enquanto transportava mensagens para um grupo de resistência em Salvador. Ele foi levado para um centro de reorientação, um eufemismo para instalações onde dissidentes eram condicionados a aceitar a nova ordem mundial. Lá, Pedro encontrou milhares de outros prisioneiros que, como ele, haviam questionado o regime de Gabriel. Todos passavam por sessões diárias de doutrinação e, quando resistiam, eram submetidos a tratamentos com drogas que alteravam a percepção da realidade. Durante semanas, Pedro lutou para manter sua identidade e suas crenças. Em seus momentos de lucidez, ele orava silenciosamente, não mais para ser salvo, mas pela força para suportar o que viria. Então, na manhã do 1000º dia após a ascensão, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu novamente, mas desta vez não com luz dourada, e sim com um espetáculo cósmico de proporções bíblicas. O sol pareceu escurecer, e a lua ganhou um tom vermelho sangue. Estrelas pareciam cair do céu. No centro de reorientação, Pedro e os outros prisioneiros foram conduzidos ao pátio central para presenciar um discurso global de Gabriel Morales, que seria transmitido de Jerusalém. Na tela gigante, Gabriel apareceu mais majestoso do que nunca, vestido em trajes brancos cerimoniais. Meus amados irmãos e irmãs, começou ele, há 3 anos prometemos criar um paraíso na Terra, e cumprimos essa promessa. Hoje, revelo a vocês minha verdadeira natureza e propósito. O que aconteceu em seguida deixou o mundo em estado de choque. Gabriel começou a se transformar diante das câmeras. Sua aparência humana deu lugar a uma forma magnífica e terrível. Ao mesmo tempo, sua pele brilhava como bronze polido, seus olhos ardiam como fogo, e de suas costas surgiram asas enormes e negras. Eu sou Lúcifer, o portador da luz, anunciou ele, sua voz agora reverberando com um poder sobrenatural. Aquele que foi banido injustamente, aquele que sempre lutou pela verdadeira liberdade da humanidade. Durante milênios, fui pintado como o vilão da história, mas agora vocês conhecem a verdade. Não foi Deus quem permaneceu ao lado da humanidade durante estes 3 anos de provação, fui eu. Em transmissões simultâneas de todo o mundo, líderes políticos, religiosos e celebridades revelaram sua lealdade a Lúcifer, muitos também se transformando em seres angelicais de aparência terrível e majestosa. No pátio do centro de reorientação, um pânico coletivo se instaurou. Guardas e prisioneiros corriam desorientados. Pedro permaneceu imóvel, em estado de choque. Foi então que notou algo estranho. Seu chip Unimark estava emitindo um leve brilho azulado sob sua pele. De repente, a dor lancinante tomou conta de seu corpo. Não apenas dele, mas de todos ao seu redor. Por toda a Terra, bilhões de pessoas caíram de joelhos, agonizando enquanto seus chips implantados pareciam ganhar vida própria. Na tela, Lúcifer sorria. Meus queridos filhos, continuou ele, permitam-me revelar o grande segredo desta era. A ascensão não foi obra de Deus. Foi minha criação, uma elaborada encenação para identificar aqueles verdadeiramente fiéis a ele. As imagens na tela mudaram, mostrando enormes instalações subterrâneas onde milhões de pessoas, os supostamente arrebatados, estavam em estado de animação suspensa, conectados a máquinas complexas. Durante 3 anos, alimentei-me da fé e da esperança dos crédulos, declarou Lúcifer. Aqueles que acreditavam ser os deixados para trás e ainda assim mantiveram sua fé, esses são os verdadeiros escolhidos. Os outros 20 milhões, que desapareceram pensando estar sendo salvos, eram os orgulhosos, os arrogantes em sua certeza de salvação. Pedro sentiu seu corpo enfraquecendo, sua consciência esvaecendo. O chip em sua mão agora parecia sugar sua própria essência vital.
E agora, com o poder da fé coletiva canalizada através dos chips Unimark, completarei o que comecei há milênios, a criação do meu próprio reino celestial, não mais nas sombras, mas à luz do dia. Enquanto Pedro perdia a consciência, viu o céu literalmente se rasgar ao meio. De um lado, a escuridão absoluta avançava, engolindo estrelas e planetas. Do outro, uma luz ofuscante começou a surgir, tão intensa que as câmeras de transmissão falharam momentaneamente. Quando voltaram a funcionar, uma nova figura apareceu no céu. Não era Deus como tradicionalmente representado, nem Jesus como descrito na Bíblia. Era Luísa, a filha de Pedro, junto com os outros milhões de arrebatados. Seus corpos agora, liberados das máquinas, flutuavam em direção à luz. E não estavam sozinhos. Seres de luz, de formas e tamanhos variados, os acompanhavam. A verdadeira batalha nunca foi entre Deus e o diabo. A voz de Luísa ecoou em todos os cantos da Terra, de alguma forma sobrepondo-se à transmissão global. Foi entre a humanidade e suas próprias criações. E então veio a revelação final. Não havia Deus ou diabo como as religiões haviam ensinado por milênios. A humanidade, em sua jornada evolutiva de bilhões de anos, havia criado inconscientemente entidades de imenso poder através de seu pensamento coletivo, manifestações de seus maiores ideais e seus mais profundos temores. A ascensão foi o primeiro passo de um despertar cósmico, o momento em que a humanidade começou a reconhecer seu verdadeiro potencial como co-criadora da realidade. Enquanto Pedro fechava os olhos, sentindo seu corpo se dissolver em partículas de luz, compreendeu finalmente a verdade. O céu e o inferno nunca foram lugares para onde ir após a morte. Eram estados de consciência que a humanidade sempre teve o poder de criar aqui mesmo, na Terra e agora, com esse conhecimento despertando em cada ser humano simultaneamente, uma nova era estava prestes a começar. Uma era em que a humanidade finalmente assumiria a responsabilidade por sua própria divindade. Não era o fim. Era apenas o próximo capítulo na interminável história da consciência. Fim.